Começando mais uma nova série, 12 lições sobre Eucana. Você vai ler quem é Eucana no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E a primeira lição eu já chego com o pé na porta. Se você não gerar, você vai abrir portas para que outras pessoas gerem no seu lugar. Bem, você vai falar para mim, mas a Ana, ela não gerava, a culpa não é dela. Sim, eu entendo totalmente. Mas eu quero trazer uma visão espiritual em cima dessa palavra. Não uma visão literal lá da época de Eucana, Ana e Penina. A verdade é a seguinte, Ana é esposa de Eucana, a Bíblia não fala se ela foi a primeira esposa ou se ela foi a segunda. Eu acredito que ela foi a primeira esposa. E como ela não gerou filhos e como ela não ficou grávida, ela abriu margem para que ele pudesse se casar com outra esposa. Entenda que o segundo casamento ali era cultural. Deus não legaliza na Bíblia um segundo casamento. O homem tem que ter duas mulheres. A poligamia, o Senhor é completamente contra. Mas aqui é um contexto cultural. Isso também não é desculpa para nos tempos de hoje você usar algumas questões culturais para continuar no pecado e falar que Deus apoia, ok? Então, ela não gerava, isso vai dar margem para a Penina entrar na história, porque a Penina, ela vai ser chamada ali só para gerar, e ela gera. A minha pergunta para você é, você foi chamado para o reino de Deus, você foi chamado para servir ao Senhor, você tem gerado no reino? Você tem gerado filhos espirituais, você tem feito a obra de Deus, não tem nada pior do que chegar no final da sua vida com remorso. No final da sua vida e chegar à conclusão de que você não gerou nada, você não fez nada para o reino de Deus. Lembre de Ezequias. Ezequias, quando ele vai ficar enfermo, ele vai apresentar o currículo dele diante de Deus. Senhor, lembra-te do que eu fiz na tua obra. Neemias, a mesma coisa. Neemias vai trazer à existência a memória do Senhor. Não que Deus precise que você faça isso, mas ele se agrada quando você faz isso. Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz na sua obra. Então você precisa ter um currículo para apresentar diante de Deus. A salvação é uma bênção, a salvação é algo extraordinário. Nós nunca poderemos pagar pelo que Cristo fez por nós. Mas o Senhor não chamou você só para ser salvo. O Senhor te chamou também para que você vá e dê fruto. E que o seu fruto permaneça. O Senhor tem galardão para você. E então, você tem gerado no reino ou você está abrindo margem para que outra pessoa faça o que era para você fazer? Lição número 2 sobre Eucana. Você precisa ter fidelidade na adoração, mesmo num ambiente desfavorável. Bem, nós sempre vamos ver em igrejas, em ministrações, as pessoas pregam muito sobre Ana, sobre Penina, sobre a rivalidade delas entre si. Mas eu não vejo ninguém falar de Eucana. Para pensar na situação de Eucana. Imagina como era o ambiente familiar dentro dessa casa. Imagina esse homem aguentando o pé de guerra que tinha ali entre as duas esposas. Uma que provocava a outra que só chorava. E as crianças causando terror na casa. Imagina a situação deste homem. E ainda assim, todo ano ele subia a Siló para adorar, para entregar os sacrifícios. O cenário é desfavorável, mas ele subia. O cenário é de briga, a família tá ali bem desestruturada, mas ele ia sacrificar. As mulheres só faltavam se pegar, se é que elas não se pegavam, mas ele ia adorar ao Senhor. Será que você tem vivido um ambiente desfavorável? Será que você tem vivido um ambiente que você não tem vontade de ir cultuar o Senhor? Você não tem vontade de ir para a igreja, você não tem vontade de adorar porque você vai para a casa do Senhor e você vê que a tua família tá assim, ó, de pernas pro ar. A sua casa, a tua vida, as suas finanças, a tua saúde. Ou seja, um ambiente completamente hostil. Um ambiente completamente desfavorável. Só que Eucana, nessa lição, ele ensina para mim e para você que nós precisamos ser fiéis na adoração. Porque a adoração, a gente adora a Deus pelo que Ele é. Independente do que Ele faça ou não faça. Ou seja, tem até um louvor que fala, se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer o que você quer, ele permanece sendo Deus. Que nós possamos estar fiéis em adoração ao Senhor. Que nós possamos entregar o nosso culto racional, mesmo quando tudo está de cabeça para baixo. Quem está recebendo o teu louvor e a tua adoração é o Senhor. Não é a Ana, não é a Penina, não são os filhos de Eucana, mas é o Senhor. Quando você adora o Senhor,
o céu te responde. Talvez demore um pouquinho a resposta, mas a resposta vem. Seja um adorador em fidelidade. Lição número 3 sobre Eucana. Deus te chamou para liderar? Então lidere com excelência. Bem, eu falei no vídeo anterior que ele continuava subindo todo ano para Siló para entregar a adoração, para entregar os sacrifícios dele. E ele sobe com as 2 esposas, com os filhos, família completa. Agora, eu falei no vídeo anterior e eu falo novamente, imagino que esse homem vivia dentro de casa. As 2 mulheres se engalfinhando, Penina provocando Ana, Ana naquele melhor estilo, Iena Hard, sabe? Ó céus, ó vida, ó azar. Então, e ele em oração, e ele liderando a família, e ele vem da família pegar fogo. Não, mas vamos lá. Vamos orar, vamos meditar na palavra juntos, ó, vamos pegar um pergaminho aqui, vamos ler as leis de Moisés, olha, vamos entregar a nossa adoração, ó, falta uma semana para nós irmos para Siló, vamos entregar a nossa adoração. Ele continua liderando uma equipe difícil. Você já liderou uma equipe difícil? Eucana liderou uma equipe difícil, mas ele foi chamado para liderar. Então, se você foi chamado para liderar, faça isso com excelência, faça isso com temor, faça isso com amor, faça isso com o teu coração, faça isso em obediência ao Senhor. Ah, eu não fui chamado para liderar. Então, se você não foi chamado para liderar, você foi chamado para ser liderado. Se você foi chamado para ser liderado, obedeça às autoridades espirituais, tenha constância na obra do Senhor, tenha boa vontade para fazer a obra do Senhor, dê satisfação para as lideranças, não porque elas mandam em você, mas porque nós temos um cabeça sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo. E nós precisamos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, a palavra fala que toda autoridade é constituída por Deus. Nabucodonosor foi constituído por Deus. Assurbanipal foi constituído por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então nós precisamos estar firmados na rocha, seja para liderar, seja para ser liderado, em amor. Os membros do corpo de Cristo precisam ir se ajustando. Você tem se ajustado? Vou melhorar a pergunta. Você tem permitido outros irmãos em Cristo se ajustarem em você? Porque se o membro não for ajustado, ele vai dar problema. Lição 4 sobre Eucana. Pode ser que o Senhor precise frustrar os teus planos para que os dele sejam concretizados. Capítulo 16, versículo 1 de Provérbios vai dizer assim: que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora conjectura aqui comigo. Eu falei no vídeo anterior que provavelmente ele acabou se casando com Penina porque culturalmente ali ele precisava procriar, ele precisava ter uma herança, gerar filhos, e Ana, estéril, não podia dar filhos, então abre margem culturalmente para uma segunda esposa. Agora, pensa um pouquinho no casamento dele com a Ana. Porque a Bíblia deixa muito clara que Eucana era apaixonado por Ana. Ana tá triste, Ana tá infeliz porque não gera. Ana tá aborrecida porque é humilhada pela sua rival ali, Penina. Só que volta um pouquinho, vamos ver ele casando com a Ana. Um casamento lindo, um casamento com os dois felizes, sorridente. E você casa cheio de planos. Então pensa, casar, olha amor, o nosso casamento foi uma bênção, eu amo você, ai, agora a gente pode pensar na nossa prole, pensar nos nossos filhos, ai, Eucana, eu tenho certeza que eu vou ficar grávida, o nosso primeiro filho vai se chamar Eucana Júnior, ai, eu creio que vai ser um menino, vai ser um varão, só que ela não fica grávida. Nós pensamos muito na frustração de Ana, né, com relação a Penina, mas e a frustração de Eucana? Será que foi fácil para ele colocar uma segunda esposa na jogada, sendo que ele amava Ana, mas ele tem que colocar uma segunda esposa porque ele precisa gerar filhos? Como eu falei nos vídeos anteriores, você tem que se remeter culturalmente ali para os tempos dele, para a região que eles estavam. Você tem que se transportar culturalmente. Será que foi fácil para Eucana? Ele também teve planos.
Ele também pensou, nossa, vai ser assim, assado, e não foi. Você tem feito planos e não tem dado certo? Olha só, a Ana nem sonhava em nascer, o Senhor já sabia que ia colocar o menino Samuel no ventre dela na hora certa. Isso não é destino, isso é presciência de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Antes delas acontecerem, Ele já sabe. Ele já sabe que eu faria esse vídeo, Ele já sabe que você estaria assistindo. Se Deus tiver que frustrar os teus planos para que os dele se concretizem na tua vida, deixa isso acontecer. Não fica chateado não. Deus tem o melhor para a sua vida. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Lição número 5 sobre Eucana. Disposição para amar sem receber nada em troca. Bem, a vida de Eucana não foi fácil. Eu imagino Ana levando uma vida ali triste, aborrecida, ela se sentia mal, ela chorava, ela estava infeliz, porque o Senhor tinha cerrado a madre dela e a rival Penina vivia provocando ela. Só que Ana era a mulher que Eucana amava. Ele amava muito ela. Só que ela não está podendo ser recíproca. Ele amava, ele se dedicava, mas ela não está ali na mesma vibe dele. E Eucana, ele vai falar o seguinte para ela: Ana, não sou melhor eu para você do que 10 filhos. Eu quero que você entenda a colocação aqui. A palavra melhor, o significado dela em hebraico, não é o melhor de superioridade. A palavra melhor aí, ela traz exatamente a tradução de Ana, eu não sou amável para você, eu não tenho dedicado amor para você. É essa a colocação do melhor que 10 filhos. Agora, deixa eu ligar outra coisa para você entender o que eu quero dizer nessa lição. O nome Eucana, o significado dele em hebraico é Deus possuiu. E nisso você vai entender. Porque só pode amar alguém sem esperar nada em troca. O amor lá de 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, quem o Senhor possuiu. Então, se o Espírito Santo se apoderou de você, se Deus te possuiu, aí, com o amor de Cristo no teu coração, derramado sobre você, você consegue amar alguém sem esperar nada em troca. É fácil? Não, nem um pouco. Eu imagino que a vida de Eucana não foi tranquila. Assim como a minha também não é, assim como a sua também não é. Mas se nós queremos viver piamente com Cristo, nós precisamos aprender a ter o coração que Cristo tem. Aprender o coração de cuidar de órfãos, de cuidar de viúvas, de ser amável com as pessoas que estão precisando. Nem todo mundo vai estar receptivo, nem todo mundo vai estar feliz. Às vezes tem pessoas ao seu redor que você fala, ai, que pessoa mal-humorada. Mas você já experimentou descobrir por que ela está mal-humorada? Será que ela não tem razão? Será que o Senhor não cerrou a madre espiritual dessa pessoa? Será que essa pessoa ela não é provocada por outras pessoas? Eu não gosto de quando banalizam a palavra empatia. Mas a palavra empatia ela cabe aqui. Nós precisamos nos colocar no lugar do próximo. Lição número 6 sobre Eucana. O culto começa na sua casa. Bem, no tempo de Eucana não existia o templo de Salomão. Só que ele sobe de ano em ano a Siló para entregar os sacrifícios dele para o Senhor. Agora veja, provavelmente ele já levava ali um cordeirinho da sua casa para entregar em sacrifício, conforme mandava a lei que o Senhor entregou para Moisés. Agora isso nos remete ao seguinte: a igreja não é algo mágico, você tem a vida do jeito que você bem entende, e quando você entra na igreja, agora eu vou cultuar. Agora eu tô na igreja, agora eu vou prestar culto ao Senhor. Mas o dia a dia, a vida é uma bagunça. No dia a dia, a casa é de pernas pro ar. No dia a dia, não cultua o Senhor. No dia a dia não cultua Deus com as suas palavras, no dia a dia não cultua o Senhor com a sua conduta, no dia a dia não tem um caráter cristão. Então não adianta nada chegar na igreja e cultuar dessa forma. A palavra vai dizer no livro de Isaías que o Senhor ele sabe que algumas pessoas cultuam ele apenas da boca para fora. E muitos são assim. Não têm uma vida com Deus, não levam uma vida de santidade, mas na igreja ele acha que está cultuando.
Fora as igrejas que têm cultuado homens, que têm cultuado o ser humano. Como se o culto fosse para o pastor, como se o culto fosse para os cantores, como se o culto fosse para as pessoas que estão ali. E muitas pessoas saem da igreja por conta de pessoas, não porque estavam cultuando ao Senhor. Então que nós possamos aprender com Eucana essa lição muito forte. O culto começa em casa. Como é o teu culto em casa? Se você vai para a igreja no domingo, como é a sua segunda-feira? A sua segunda-feira é uma segunda-feira de culto? Os louvores envolvem o ambiente que você está? E o teu sábado à noite? O culto é no domingo, mas e no sábado à noite? Você teve uma vida de culto ao Senhor? Você tem o seu tempo com Deus? Pensa nisso. Será que nós temos cultuado o Deus vivo? Será que nós temos cultuado pessoas? Será que nós só procuramos ao Senhor quando nos favorece, quando nós queremos alguma coisa, como filhos mimados? Que o nosso culto comece em nosso lar. Lição número 7 sobre Eucana. O seu relacionamento com Deus independe das pessoas à sua volta. Bem, você já sabe que ele sobe todo ano para adorar. Você já sabe que ele começa o culto em casa. Ele prepara o cordeiro em casa para levar. Ele separa o sacrifício dele em casa e ele sobe para adorar. Mas se ele olha para o cenário, eu vou subir para quê? Todo ano eu venho adorar, todo ano eu venho buscar, eu tô sempre fazendo campanha e nada muda. Minha casa tá pegando fogo, as mulheres estão quase se estapeando, os meninos causam dentro de casa e um provoca o outro. Eu não tenho motivos. Eucana poderia pensar assim, concorda? Só que ele não pensa dessa forma. Ele continua subindo, ele continua indo adorar, ele continua de ano em ano entregando os seus sacrifícios. Por quê? Porque o relacionamento dele com o Senhor é individual. O teu relacionamento com Deus é individual. Então, ainda que as circunstâncias à sua volta não estejam favoráveis, você tem uma família que não coopera para que você se mantenha ali reto e íntegro com Deus. Você tem um ambiente que não é favorável. Não interessa. Bem, a palavra deixa muito claro que a nossa salvação é individual. Mas não é apenas disso que eu quero falar. Não é apenas do fato da tua salvação ser individual. Mas pela constância, pela perseverança. Elias, quando ele vai pedir para o menino subir no monte lá para olhar se tem algum sinal de chuva, ele poderia ter desistido na primeira vez. Não vai vir chuva nenhuma não, tá um baita num calorão, um sol para cada um. Menino, deixa para lá, moço, deixa para lá. Não. São 7 subidas ali para ver. E na última vez só, ver a nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Naamã também poderia desistir da cura dele. Mergulhou uma vez, mergulhou 2, mergulhou 6 e continua leproso. Esse profeta Eliseu não sabe nem o que tá falando. Deixa pra lá. Não, ele perseverou. Você sabia que o Senhor, ele trabalha na sua perseverança? Hebreus vai deixar muito claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E a sua fé, ela é desenvolvida na perseverança. Então, o cenário não está favorável, nada na sua casa está te ajudando, mas você sempre vai entregar o seu louvor, a sua adoração, e Deus está recebendo. Deus está recebendo. Você sabia que tem resposta do céu para a tua vida? Às vezes, aos seus olhos, pode ser que ela esteja demorando, mas Deus já tem a data certa para libertação. A data certa para restauração, a data certa para responder o seu clamor. Lição número 8 sobre Eucana. Não se meta no tratamento de Deus na vida das pessoas que você ama. Bem, você até aqui provavelmente já viu as outras 7 lições sobre Eucana. Nós sabemos que Eucana, ele ama a Ana, é a esposa predileta dele. Mas Penina foi colocada ali no meio da história para gerar, e ela gera. Agora, cada filho, cada criança de Penina que nasce é uma dor na alma de Ana, é uma provocação na vida de Ana. É como se essas provocações dissessem assim, tá vendo? Você não gera. Você é a primeira esposa, você tinha obrigação de gerar filhos, mas você não gera. Eu tô dando vários filhos para Eucana. É uma provocação. Agora, eu acredito que isso não deixava só Ana chateada, amargurada, mas provavelmente deixava Eucana triste também. Talvez Eucana quisesse resolver de alguma maneira, mas não cabia a ele. Por quê? A palavra fala que foi Deus quem cerrou a madre de Ana.
E o que eu quero dizer nesta lição? De repente tem alguém que você ama muito aí na sua família, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, eu não sei quem. Mas você ora por essa pessoa há muito tempo e você deseja ver salvação, libertação, o agir de Deus sobre essa pessoa. E essa pessoa começa a passar umas situações estreitas, sabe? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro, essa pessoa começa a ser assim esmagada. Esmagada com qual finalidade? Esmagada para reconhecer que é Deus no controle de todas as coisas e não ela. Reconhecer que ela deve se render ao senhorio de Jesus Cristo. E dependendo da situação, se você coloca as tuas mãos, Deus retira dele. Se você coloca as tuas mãos, Deus para de trabalhar. Então que essa lição ela seja algo muito impactante na minha vida e na sua. Tá vendo alguém ser esmagado, alguém que você ama? Deixa Deus esmagar, deixa. Você não tem orado? Você não tem pedido para essa pessoa ser salva? Para essa pessoa ser liberta de algum vício? Você não tem clamado a Deus? Você não tem jejuado, intercedido por essa vida? Então deixa Deus dar a espremidinha dele. Deus tem um método dele, eficaz para que uma pessoa seja dele. Deus tem o método dele é perfeito. O método dele não é o seu método. Bom, Deus estava esperando que Ana fizesse a oração que ele esperava. Nós vamos ver isso nos vídeos seguintes. Então, ei Eucana, deixa Deus trabalhar na Ana aí. Lição número 9 sobre Eucana. Penina recebe primeiro, mas Ana recebe mais. Bem, vamos pensar aqui, você já sabe que Eucana era um homem generoso, você já sabe que Eucana era amoroso e ele amava mais Ana do que a Penina. Agora, quando ele vai receber ali, ele vai entregar as ofertas dele, ele vai receber uma porção ali do alimento, né, do cordeiro, ele vai entregar primeiro para Penina, a porção de Penina. Penina vai receber antes de Ana. Agora veja, Ana vai receber uma porção mais generosa. Agora, coloca assim Eucana numa posição de um pai celestial, generoso, amoroso. E você está ali olhando o que ele está entregando. Então, ele tem pessoas à sua volta recebendo a bênção primeiro. Tem pessoas à sua volta recebendo a oportunidade delas antes da sua. É como se o pai estivesse olhando para os outros, mas não está olhando para você. Entenda a visão humana aqui que eu quero te colocar. Você olha a pessoa do lado, a pessoa está recebendo mais bênção. Você ora, jejua, nada acontece na tua vida, mas essa pessoa, ela está sendo agraciada. Poxa, Jesus, há quantos anos eu oro, há quantos anos eu peço, e essa pessoa chegou ontem, né? Pegou o bonde andando, já está sentando na janelinha. E aí, como é que fica a minha vida? Mas pensa um pouquinho. A Penina recebe primeiro, é verdade. A bênção dela chega antes, é verdade. Inclusive os filhos, ela gerou muito antes da Ana. Parece que tudo acontece primeiro para ela. Mas quando vem a porção de Ana é mais generosa. A porção de Ana é melhor. A porção de Ana é maior. Você já parou para pensar que de repente a tua porção está demorando porque a tua porção ela vem numa dosagem maior? Você já pensou que a tua porção está demorando porque ela vai sobejar além do que você tem pedido? Veja, não fique olhando aquele que está recebendo antes de você. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas penso que a tua bênção não está demorando. O Pai está caprichando para que ela venha numa dose mais generosa, para que ela venha sobejar, para que ela venha te surpreender. Coloca esse ponto de vista no teu coração e você vai ver que as coisas vão ficar mais fáceis. Lição número 10 sobre Eucana. Esteja disposto sempre a entregar uma palavra de encorajamento. Bem, você já passou uma situação que você viu alguém que você gostava muito passar por uma grande prova, uma grande perda, e você comenta, olha, eu sei do que você está passando, mas você nunca passou por aquilo. Então, de fato, você realmente sabe o que a pessoa está passando? Obviamente que não. Assim também poderia ser com você. Você passou por uma situação terrível, uma perda terrível, um trauma terrível e alguém fala pra você, eu sei que você está passando. Mas essa pessoa nunca
viveu a mesma experiência. Então, obviamente, ela não sabe o que você passou. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar dispostos a sempre ter uma palavra de encorajamento. Certamente Eucana não estava ali dentro do coração de Ana, dentro da alma de Ana, para saber como ela se sentia com relação a ter a madre encerrada por Deus, com relação a ter Penina provocando ela. E aqui só um parênteses, se Deus está te abençoando, se a bênção chegou para você primeiro, não provoca o outro não, viu? Não provoca o outro não, porque a roda gigante de Deus, ela não para. Ela tá sempre girando. Então um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. Amém? Enfim, Eucana não sabia o que se passava com a Ana no íntimo dela, mas ele encoraja. Ele dá porções maiores para ela. Ele vai falar assim para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Veja, quando ele está falando isso para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos para você, ele não está se ensoberbecendo, ele não está sendo arrogante. Muito pelo contrário, ele está encorajando ela a mudar o foco. Ana, não olha para o que você não tem, olha para o que você tem. Você tem um homem que te ama. Eu amo você, Ana. Eu cuido de você, eu zelo por você. E assim nós devemos ser na vida das pessoas. Encorajar. Você sabia que vai ter situações que algumas pessoas à sua volta só vão precisar de um abraço. Não precisa falar nada. Na verdade, a gente pode pensar até na questão do luto. Tem velório que nós vamos que a gente não precisa falar nada. É só um abraço. É só chorar junto. É só estar junto. Seja um encorajador. Não seja um questionador. Não seja um inquisidor. Apenas entregue palavras de consolo, palavras de conforto, encoraje o próximo. Lição número 11 sobre Eucana. Tenha cumplicidade nos teus votos. Bem, você sabe que Ana, ela vai ficar grávida, o Senhor vai visitar a madre dela e ela vai fazer um voto. Primeiro ela faz o voto antes de receber a promessa. Veja como isso é importante. E ela vai falar: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor tirar meu opróbrio, aí, então, eu entrego esse filho para ti. Eu entrego esse filho para ser criado ali no templo, na sua presença. E assim, o Senhor visita a madre dela, ela vai ficar grávida. E quando o menino vai desmamar, algo ali por volta dos 3 anos de idade, segundo a tradição, ela vai levar esse menino para o templo para ser criado ali debaixo da tutela do sacerdote Eli. Olha só que interessante, Eli não tinha mais uma boa reputação. Ele deixava os filhos fazer o que bem entendesse. Ofni e Finéias eram completamente pervertidos. Viviam no lamaçal dentro do templo. E Eli meio que consentia. Imagina a fé de Ana de permitir que o seu filhinho tão esperado, tão desejado, o pequeno Samuel, fosse criado por esse homem. Será que você deixaria? Mas Ana sabia quem foi o Deus que entregou o filho para ela, quem era o Deus que ia cuidar do filho dela, que ia dirigir o filho dela nos caminhos. E assim ela vai levar o menino no templo. O menino desmamou e ela vai levar o menino lá no templo. Só que veja que ela não faz isso sozinha. Por quê? Porque a palavra fala que se nós não estivermos de acordo com quem convive conosco, com o nosso cônjuge ali no caso, não temos como caminhar juntos. Você acha que ela fez esse voto sem o Eucana saber? Você acha que Eucana não teve cumplicidade no voto da esposa? Com certeza sim. Nós precisamos ter cumplicidade nos votos. Veja, eu não estou falando só para pessoas casadas que tem o teu cônjuge precisa saber do teu voto. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 7, até se o casal tiver que temporariamente se afastar da sua intimidade sexual, que seja com mútuo consentimento. Mas eu estou falando também em cumplicidade de votos com pessoas que você ama. Você já parou para prestar atenção que você pode ajudar uma pessoa no voto dela? Fala para um amigo, fala para uma amiga, fala para um irmão: olha, eu vou entrar com você nisso, eu vou pelejar contigo em oração, eu vou pelejar contigo em jejum. Tenha cumplicidade. Deus destrava a bênção na vida das pessoas. Você vai ver isso lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, que o jejum que o Senhor quer é esse, que nós façamos pela vida de outras pessoas para que elas sejam libertas das amarras do inimigo. Seja cúmplice nos votos. Lição número 12 sobre Eucana. Essa é a última lição da série e você já sabe, né? O próximo vídeo já é uma lição nova de outro personagem.
Bem, a lição número 12 é: quando você se desprende de algo, Deus pode te dar uma bênção muito maior do que você imaginava. Você já sabe que Ana vai ficar grávida de Eucana, ela vai gerar Samuel, e nós estamos em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, onde o título é O Cântico de Ana. Ela vai cantar um cântico maravilhoso, ela vai falar assim que só o Senhor é rocha eterna, que Deus é aquele que enriquece e empobrece, Deus é aquele que faz o pobre, levanta o pobre do monturo e faz assentar-se sobre príncipe. E lá no versículo 5, ela vai falar assim, até a estéril é mãe de 7. Ela tinha pedido um filho para o Senhor, apenas um filho, para que o Senhor tirasse a vergonha dela. E ela vai cantar até a estéril mãe de 7. Ou seja, ela está falando que ela teve muitos outros filhos. Samuel ficou lá no templo, sendo criado debaixo da tutela do sacerdote Eli. Ele ficou ali sendo criado na presença do Altíssimo. Mas ela vai ter outros filhos. Provavelmente Eucana nem imaginava isso. Eucana não imaginava que, poxa, agora que minha esposa teve o Samuel, agora o nosso Samuel foi entregue no templo. Não! Ela vai ter outros filhos, eles vão ter outros filhos que vão ser criados ali com eles, debaixo da tutela deles. Isso me faz lembrar do sacrifício que Deus pediu para Abraão. Abraão, me entrega o teu único filho a quem tu amas em sacrifício. E Abraão vai subir 3 dias lá de caminhada no Monte Moriá. Ele vai subir, vai levar o menino. E quando ele prepara todo o holocausto, quando ele levanta o cutelo, a voz do anjo de Deus brada e fala: Abraão, não faça mal ao menino, eu já sei que você me teme. E quando ele entrega o Isaac, Deus devolve o Isaac para ele. Quando Ana entrega Samuel no templo, Deus devolve outros filhos para ela. Você já parou para pensar que Deus tem uma bênção muito grande na tua vida, mas Ele está esperando você se desprender de algumas coisas? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem, nem penetrou seus pensamentos, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está preparado para viver o que Deus tem para a tua vida? Então, de repente, está na hora de você abrir mão de algumas coisas que você está segurando com todas as forças. Abre mão. Deus tem algo muito maior. O Senhor quer sobejar na sua vida. Deus tem muitas promessas que você nem imaginou.